Bem-vindos, amigos. Hoje é dia 5 de julho de 2025. Nós estamos reunidos aqui entre amigos em Mogi das Cruzes para conversarmos a respeito das anotações, das teorias do Dr. Carlos Kodama. E para poder fazer esse bate-papo junto com o Dr. Carlos Kodama, eu trouxe alguns amigos, tá? E eu gostaria de apresentar esses meus amigos a vocês antes de apresentar o nosso convidado. E apresentar Martin Loebmann. Quer falar alguma coisa? Quer se apresentar, Martin? Eu sou cunhado do Kate, na verdade. Eu sou engenheiro da área de eletricista, trabalhei muito na área de informática, agora trabalho com micro-ondas. Estamos aqui, vamos ver se eu contribuir. Vamos. Legal. Paulo Oliveira. Um prazer estar aqui, podendo fazer parte dessas discussões aí com o Dr. Kodama. Obrigado, Clóvis, Kate, pelo convite. Eu sou farmacêutico de formação, atuo na área de gestão de serviços de saúde há 20 e poucos anos e a gente está aqui para trazer algumas indagações aí das anotações, como o Dr. Kodama mesmo diz, das anotações dele. E Vanderlei Cardoso. Vanderlei Cardoso, empresário no ramo logístico, minha formação é engenheiro, terminando meu mestrado agora na área de supply chain. Estamos aqui para poder trazer essa contribuição com o Sr. Kodama. Gratidão pelo convite. E agora o nosso ilustre convidado, autor da teoria das dimensões, Dr. Carlos Kodama. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de todos vocês. Na verdade, eu sou médico. A teoria das dimensões não tem nada a ver com o meu currículo, e eu nem sei por que eu falo sobre isso, mas desde quando quando jovem, desde quando eu estava fazendo cursinho, estou formado há 51 anos, este ano está fazendo, desde aquela época eu tinha alguma noção, eu queria falar sobre algumas coisas acerca da dimensão. Então, desde então, eu tenho matutado sobre dimensão, e agora, mais de 50 anos depois de formado, esse ano estou fazendo 51 anos que sou médico, resolvi escrever, e eu tive a oportunidade de discutir isso com o Clóvis, e por causa disso nós estamos aqui para tentar explicar exatamente a ideia que a gente tem acerca dessas dimensões. Obrigado. Bom, Kodama-san, o espaço é seu. Eu não sei como é que o senhor quer começar a introduzir, explanar sobre as suas anotações, sua teoria. O tempo é do senhor. Como o senhor achar que deve melhor começar. Eu vou tentar explicar, então. Agora, se tiver qualquer dúvida, a gente pode interromper ou, se quiser, anote e depois nós vamos discutir item por item. Todos vocês, por favor, fiquem bem à vontade para questionar tudo que for necessário. Quanto mais dúvidas vocês tiverem, quanto mais questionamentos difíceis que vocês tiverem para eu responder, para mim é melhor. Eu posso repensar em alguma coisa que eu estou falando. Certo? Certo. Então, ela parte do seguinte princípio. No universo que nós vivemos, eu tenho a impressão que o nosso Criador, tudo que ela fez, ela tende ao infinito. O nosso universo tende ao infinito, uma reta tende ao infinito, enfim, tudo tende ao infinito. Né? No entanto, quando a gente fala de dimensões, todos devem concordar comigo, nós vivemos em terceira dimensão. Né? Por que terceira dimensão? Porque são 3, comprimento, altura e largura, tá certo? Então são 3 dimensões que tem. Ela começa, portanto, na primeira dimensão. E eu vou partir do ponto. Existe um ponto. Ponto é um ponto. Não tem volume, não tem nada. Agora, o conjunto de vários pontos, numa determinada ordem, tem que ser numa determinada ordem, infinito para o lado direito, infinito para o lado esquerdo, forma uma reta. Portanto, a reta, essa é uma expressão matemática, ela é infinito para um lado e infinito para o outro lado. Quando eu digo infinito, quer dizer, não tem fim. É infinito mesmo.
né, vai para esse universo todo. Isto é uma reta. Portanto, o que é uma reta? Reta é um conjunto de pontos, um do lado do outro, conjunto de pontos numa determinada ordem que fez uma reta. A esta reta nós chamamos de primeira dimensão. Certo? O que é segunda dimensão? Segunda dimensão, imagina essa reta, que é a primeira dimensão, é o conjunto de primeira dimensão, ou é o conjunto dessa reta em determinada ordem, infinito para os dois lados. Tem que ser em determinada ordem, não pode ser aleatória. Tem que ser várias retas em determinada ordem, infinito para lá, infinito para cá, forma-se um plano. Infinito, imagina esse universo, esse plano vai cortar esse universo em duas metades. Metade de cima e metade de baixo. Aquele plano não tem altura, tá certo? Chama-se segunda dimensão. Por que segunda dimensão? Porque para definir um plano, eu preciso de comprimento e largura. Por isso que é segunda dimensão. Tá certo? Depois da segunda dimensão, tem a terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? Então vamos repetir. Comecei com um ponto. O conjunto de pontos numa determinada ordem formou uma reta, que é a primeira dimensão. Conjunto de primeira dimensão em uma determinada ordem formou um plano, que é a segunda dimensão. Tá certo até aqui? Ora, terceira dimensão ficou fácil. É o conjunto de segunda dimensão numa determinada ordem. O que isso quer dizer? Pega-se um plano aqui e eu vou colocando mais um plano em cima, mais um plano em cima, em determinada ordem. Qualquer jeito não serve. Tem que ser numa determinada. Então, várias segunda dimensões numa determinada ordem, infinito para cima, infinito para baixo. Pela primeira vez, nós temos um negócio chamado volume. Espaço. Tá certo? Que é a terceira dimensão. Resumindo, começamos com ponto, o conjunto de pontos numa determinada ordem formou uma reta, conjunto de retas numa determinada ordem formou um plano, e conjunto de segunda, que é a segunda dimensão, conjunto de segunda dimensão numa determinada ordem formou o volume, que é a terceira dimensão, que é onde nós vivemos. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Pois bem. E então o que acontece? Nós vivemos então na terceira dimensão, porque nós temos volume. Vocês concordam com isso? Sim. Sim, né? Tá certo, mas está errado. É o seguinte. Alguns são mais volumosos, né? Então veja só, ó. A natureza é gozada nesse sentido, sabe? Porque, veja, eu vou voltar para aquele ponto, né? E vamos imaginar que nesse ponto exista uma pessoa lá. Vou chamar de quê? De pontinho. Ponto. É um ponto. Eu vou conversar com o ponto. Ô, ponto, tudo bem com você? Ele fala, tudo bem, rapaz. Pois é, rapaz, você é um cara. Não, eu vou falar para ele. Ele vai, pois é. Então, você, olha, mora numa reta que é infinito por lado de cá. Não tem fim. Infinito por lado de cá. Entendeu? E você é o ponto daqui. É formado por infinitos pontos do lado de cá e infinitos pontos do lado de lá. Sabe o que ele vai me responder? Mas esse japonês está doido. Como infinito? Imagina, rapaz. Ele vai falar, e eu moro num universo extremamente sombrio. Porque no meu universo só tem eu, o da frente e o de trás. Não, você tem uma reta inteira. Uma reta inteira dos dois lados. Não, de jeito nenhum. Meu, é só eu, o da frente e o de trás. Se você está falando, prova para mim. Não. Tem um da frente, tá certo, mas depois disso tem outro, tem infinito. Mas como? Mostra para mim. Ele vai me dizer. Como é que eu vou mostrar pro cara? Vai ter que ser só uma conversa.
Ó, Não, eu Tem um quero, vizinho eu pra lá quero que que você você não me tá prova, porque você está mentindo para mim, não é possível. Minha vida é a coisa mais sem graça que tem. Meu universo é eu, o da frente e o de trás, não tem mais nada, ele vai falar. Não é? Eu não vou, por mais que eu fale para ele, ó, depois desse tem outro, tem infinito, ele nunca vai entender. Sabe que vocês entendem que ele nunca vai entender? E eu não vou ter condições de explicar para ele que ele mora, ele faz parte, ele é um ponto dentro do infinito de uma reta. Tudo bem. Concordo com isso? Que eu não vou conseguir explicar para ele que ele faz parte de um infinito de primeira dimensão? Imagine então aquele conjunto de várias primeiras dimensões que formam um plano. Tá certo? Agora vamos imaginar que nesse plano, agora vamos fazer o seguinte, tem um plano aqui, ó, que corta o nosso universo em metade de cima, metade de baixo. Ele não tem volume, é um plano, certo? Vamos imaginar que em cima dele, 1 metro, meio metro em cima, tem outro plano, meio metro nada, ó, desse tamanho, vai. Tem um outro plano infinito para todos os lados, um plano paralelo com outro plano, certo? E nesse plano de baixo, mora gente lá. Quem que está morando lá? Chatinho, né? Não tem volume. Tá certo? Chatinho para todo lado, assim. Chatinho A, chatinho B, tudo bem. Né? Aqui em cima também, outro chatinho exatamente igual a esse, tudo bem. E eu vou conversar com o chatinho. Bom, chatinho de baixo, tudo bem? Faz tudo bem. Uhum. Você é um chatinho, né? Eu falei, não. Ele vai falar, não. Eu sou um chatinho, tudo bem. Você sabia que logo em cima de você tem um outro plano igualzinho o seu, igualzinho, porque eu estou aqui na terceira dimensão e estou vendo. Ele vai falar, não tem, imagina. Nesse universo, Deus fez o nosso mundo, ó, tá aqui, ó, e ele é enorme, sabe? Ele é infinito para todos os lados. Não existe em cima, não existe embaixo. Isso você está inventando, não existe. Não. É que você mora na segunda dimensão, eu estou na terceira, eu estou enxergando tudo. É o seguinte, eu tenho um plano igualzinho o seu, está aqui em cima. Ele falou, não é possível, está aqui em cima? Primeiro porque não existe em cima. Mas onde é isso? Mostra para mim, prova para mim. Logo assim, olha para cima, para mim não tem em cima, só tem comprimento e largura. Me explica direito. Tenta explicar para o cara para ver se ele entende. Ele não entende porque ele está fora do universo dele. Né? Tá certo? O cara que vive na segunda dimensão, os chatinhos, tá certo? Eles não conseguem, o universo dele é esse. Por mais que exista outro plano de segunda dimensão, porque segunda dimensão é comprimento e largura, jamais ele vai conseguir entender essa dimensão de cima. O universo dele só está restrito aqui. Vocês estão de acordo? Sim. Tá bom. O sim dele está baixinho, mas tudo certo. Imagina agora um chatinho aqui da segunda dimensão, os dois chatinhos conversando. Ô, tudo bem, chatinho A? O chatinho fala, tudo bem, chatinho B. Ô, tá legal. Tem um japonês aí que está querendo conversar com nós. Tá? Pois é, vocês são chatinhos, mas vocês têm um negócio chamado área aqui, ó. Você é mais quadrado, você é mais redondo. O chatinho fez de japonês, além de tudo, é mentiroso. E eu, área? Eu acho que isso ele consegue ver. Ele pode dar a volta no outro cara. O cara tem ponto, o outro é redondo. Deixa eu acabar de falar. O chatinho A, veja o chatinho B. Veja o chatinho B. E eu estou vendo daqui, ó. Um é meio triangular, outro é meio redondo. Chatinho A, você está vendo, seu amigo? Estou vendo. Como é que ele é? Ele é uma reta. Porque ele está vendo aqui, ó, só na planície, é reto aqui, ó. Ele não consegue ver área. Ele é área. Mas ele só consegue ver reta. Tá certo? Eu concordo, mas ele consegue distinguir a reta do redondo da reta do quadrado. Mas é reta. Mas ele só consegue ver reta. Não, ele vai conseguir ver reta.
Tudo bem. São retas diferentes. São retas diferentes, eu concordo com você. Mas são retas. Sim. Né? São retas. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu quero chegar a algumas conclusões. O cara que mora tem um ponto que fez aquela primeira dimensão que é uma reta, ele só consegue ver. Faz parte de uma reta infinita, mas ele só consegue ver o ponto da frente e o ponto de trás. O cara que vive num plano que são chatinhos de todo lado que eu estou vendo que ele é um chato, que tem área. Mas como ele está na área e não tem volume, ele só vê reta. É isso que eu quero dizer. Né? Então, o que eu quero concluir é o seguinte. O chatinho que tem área, ele mora na segunda dimensão, mas ele só vê primeira dimensão. Ele só vê reta. O que eu quero dizer? O cara que vive na reta, que é o ponto, ele vive numa reta infinita, mas só consegue ver ponto da frente e ponto de trás. O cara que vive numa segunda dimensão, que é o plano, tá certo? Ele vive num plano, ele tem área, mas só consegue ver reta. O que eu quero dizer? Quando o cara vive numa dimensão, ele não consegue ver a dimensão que ele vive. Ele só consegue viver a uma dimensão abaixo. O cara que está numa reta, ele só consegue ver o ponto da frente e ponto de trás. O cara que tem área, ele consegue ver tudo em forma de reta. Eu, que estou na terceira dimensão, consigo ver que ele tem área. Mas ele não sabe que ele tem área. Eu não concordo muito, mas tudo bem. Agora, o que pode responder? Não, porque ele vai conseguir ver, né? Se você é o redondo, ele dá a volta e fica mais. Ele tem largura, né? Ele não é um ponto, ele tem largura. Então, eu estou conseguindo ver que ele tem nessa dimensão, tem nessa, então o cara tem área. Você ele tem sabe, razão. Ele consegue pensar. Sim. Né? Não, a área ele não sabe. Não, ele vê a reta, mas ele vê que a reta, sei lá, se é um quadrado, ele vai dando a volta do quadrado. Tem uma reta pequena, a reta vai aumentando, que ele está vendo na diagonal. Se tem luz, ele está vendo que a sombra nessas retas é um pouco diferente, o que dá a ideia dele de que não é uma reta, que é um... É verdade. No entanto, o que ele vê é tudo reta. Não, sim, ele só vê a reta, mas Isso. ele Mas a ideia consegue é essa. intuir que o cara tem duas dimensões. É intuição, mas o que ele vê é a reta. O que eu quero dizer é que o cara que está na segunda dimensão, ele vê em primeira dimensão. Sim. O cara que está em primeira dimensão, ele vê o ponto. Não, sim. O que eu quero concluir, você pode discordar, é que quando a gente está numa dimensão, a regra é que você vê uma dimensão Abaixo. Sim, concordo. Mas eu acho que ele tem noção de que ele tem duas dimensões. E essa sua teoria funciona também para quem está na terceira dimensão? Podemos partir para a terceira dimensão, se a segunda dimensão já está clara. Vamos para a terceira? Vamos. Tá certo. Bom, fica essa dúvida que a gente podia discutir mais legal, né? Gostei. Né? Então, se tudo começou com um ponto, conjunto de vários pontos, que é o início, pontos, tá certo? O início conseguiu formar uma reta, porque houve pontos em uma determinada ordem nos dois lados infinitamente, criou-se uma reta, que é a primeira dimensão, várias retas numa determinada ordem, criou a segunda dimensão, que é o plano, terceira dimensão ficou fácil. O que é a terceira dimensão? É o conjunto de segunda dimensão numa determinada ordem. A primeira dimensão foi o conjunto de pontos numa determinada ordem, primeira dimensão, a regra é a mesma. O conjunto de primeira dimensão numa determinada ordem forma o plano, a regra é a mesma. Conjunto de planos em determinada ordem, infinitamente para cima e infinitamente para baixo, forma o volume, que é a terceira dimensão. Tem que ser sempre numa determinada ordem, porque se eu tenho um plano aqui, outro plano aqui, outro plano lá, nunca vai formar a terceira dimensão.
dimensão. Né? Então, a terceira dimensão a regra é a mesma. É o conjunto de segunda dimensão em uma determinada ordem. A partir do momento que a gente começou a empilhar várias segundas dimensões numa determinada ordem, começou a formar um negócio chamado volume, que é a terceira dimensão. É a dimensão onde nós vivemos, que tem volume. Nós estamos, afinal, volume. Tá certo? Foi criada, é a dimensão onde nós vivemos, que é a terceira dimensão. Certo? Estão todos de acordo? Sim. Sim. Pois bem. Só que tem um detalhe. Veja bem. Uma pedra, por exemplo, é uma terceira dimensão. Né? A terceira dimensão é o volume. Essa mesa é o volume. Não é? Nós vivemos em terceira dimensão, eu pergunto para vocês. Vivemos, né? Vivemos. Tá bom. Mas o problema é que nós movimentamos, nós temos movimento, nós temos vida, nós estamos conversando, tá certo? Não é? O que é isso, afinal de contas? Isso é tridimensão, terceira dimensão? Isto não é a terceira dimensão. A terceira dimensão, que nem o nosso universo, tem estrelas, tem céu, tem tudo isso é terceira dimensão, como sempre achamos, isto não é terceira dimensão. Por quê? Porque a terceira dimensão tem volume, mas não tem movimento. O que é movimento? Movimento não é terceira dimensão. O que é uma dimensão acima da terceira? O que é dimensão acima da terceira? É fácil. Né? O conjunto de pontos não formou uma primeira dimensão? O conjunto formou uma reta, que é a primeira dimensão? O conjunto de retas da primeira dimensão não formou a segunda dimensão? O conjunto de retas, de planos, em uma determinada ordem não formou o volume, que é a terceira dimensão? O que é acima da terceira dimensão? É a quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? Fácil. É o conjunto de terceira dimensão numa determinada ordem. Né? A charada está aí. O que é quinta dimensão? É o conjunto de quarta dimensão numa determinada ordem. Fácil também. O que é sexta dimensão? E assim vai. Se tudo tende ao infinito, é lógico acreditar também que nessa vida que nós vivemos, as dimensões também devem ter infinitas dimensões. Essa é a minha teoria. Devem existir infinitas dimensões. É a mesma, só porque nós vivemos na terceira dimensão, a gente achar que só tem três dimensões, é a mesma coisa o cara do ponto achar que só tem ele o da frente e o de trás. Ele só enxerga o da frente e o de trás, mas ele está no meio de uma reta que é infinita. É mesmo aquele chatinho lá que mora naquele plano e fala, só estou eu aqui, não existe altura, não tem nada. O universo é só o nosso, não tem mais nada. Não é só porque ele vive lá, porque ele não enxerga. Não adianta eu querer mostrar para o cara que existe volume, que ele não vai entender o que é volume. Não entende, porque essa palavra volume não existe na área dele. Tá certo? Então, o que eu quero dizer que da mesma forma que existe essa nossa terceira dimensão, onde nós vivemos, né, é a mesma coisa, não existe um plano só, existe infinitos planos. Então, deve existir infinitas terceiras dimensões iguais à nossa. E onde elas estão? O plano são tudo, aqui está tudo junto. Estão aqui também. Essas outras terceiras dimensões estão aqui também. É isso que eu quero dizer. Então, existem várias, infinitas dimensões, terceira dimensão, como existem infinitos planos, tá certo? Como existem infinitas retas, só porque nós moramos numa terceira dimensão, não quer dizer que só tem uma, tem infinitas. Tá certo? Então, ficou fácil. O que é uma quarta dimensão? É o conjunto de terceira dimensão em uma determinada ordem.
Não é? Não é regra básica, foi assim. Reta não é o conjunto de pontos numa determinada ordem. Segunda dimensão não é o conjunto de várias primeiras dimensões numa determinada ordem. Terceira dimensão não é o conjunto de vários planos numa determinada ordem. Tá certo? Quarta dimensão é o conjunto de terceira dimensão numa determinada ordem. Só que agora entra uma variável nova, né? Toda vez que muda de direção, aumenta de dimensão, entra uma variável nova. Uma nova Variável. uma nova variável. Tá certo? E qual é esse variável que vai surgir na quarta dimensão? Chama-se... Tempo. Esse já matou. Não é tempo. É movimento. Eu vou explicar por que não é tempo e é movimento. Porque, olha, a partir da terceira dimensão fez o volume, certo? Só que volume, ela não é estático. Volume, estático. Agora, se você pegar vários volumes, imagina uma pessoa que está andando. Você tira uma fotografia tridimensional, é que fotografia é bidimensional. Uma fotografia, ela fica parada. Terceira dimensão é essa. O que é quarta dimensão? É o conjunto de terceira dimensão em várias ordens. Não foi assim que veio? Então você pega aquela foto e vai fazendo várias terceiras dimensões em conjunto, cria um movimento. Então, mas o movimento, ele é o tempo. Que é o que Pera. o movimento. O que mede o movimento é o tempo. Então, a dimensão é o tempo. Peraí. Peraí. A Que regra... cria o espaço. Eu entendi. Mas a regra diz que o conjunto de um ponto formou a primeira dimensão, conjunto de retas que a primeira dimensão forma a segunda dimensão, conjunto de planos formou a terceira dimensão, tá certo? E o conjunto de volumes formou a quarta dimensão. O que é conjunto de terceira dimensão? É estático, não tem movimento, concorda? Não, mas ó, vamos lá. Vamos lá, peraí. Terceira dimensão, existe volume. Vamos só recapitular o que você falou no início. Comprimento, largura, a profundidade, para que eu possa ter o volume, que é a terceira dimensão. Para ter o movimento, a quarta dimensão é o tempo. Porque o que mede o movimento é o tempo. O tempo que vai falar. Como você falou, eu vou tirando várias fotos da terceira dimensão, que vai dando a sensação de espaço. Então, para que possa formar o espaço, é o tempo que vai dar o movimento. Porque quem mede o movimento é o tempo. Então, Esse em dimensão, tem começo é o e fim. tempo. E deixa eu colocar um pouco para trás. Aquele ponto na reta, ele pode se movimentar. Aquele círculo no plano pode se movimentar. Então, aqueles lá também tem uma dimensão a mais que permite o movimento deles. O exemplo disso aí foi dado, tá certo? Para tentar definir o que é ponto, o que é reta e o que é segunda dimensão. Tudo isso que você fala é verdade. Mas é para a gente ter um ponto de partida para ter definições para a gente poder chegar na terceira ou quarta dimensão. Não, tranquilo, mas quer dizer que o cara que Mas está se na o primeira raciocínio é dimensão perfeito. tem mais um sempre. Isso. E o senhor estava falando da pedra, que a pedra ela está em terceira dimensão porque está ali, está estático. A estática. Né? E aí a gente ia evoluir para o movimento. Isso. Então, o que eu queria dizer? A terceira dimensão trouxe para nós um volume, tá certo? Né? E na quarta dimensão, tá certo? É um conjunto de terceira dimensão numa determinada ordem. Até aqui foi assim, não foi? Conjunto de ponto numa determinada ordem, conjunto de plano numa determinada ordem. Então, a quarta dimensão é o conjunto de terceira dimensão numa determinada ordem. Que vai dar o movimento. Que é o movimento. O que é conjunto de movimento? Imagina uma pessoa andando, tá certo? É como se fosse várias fotografias né, em determinada ordem e ele começa a andar. É o conjunto de várias terceiras dimensões numa determinada ordem. Era isso que eu queria dizer. Deu para enxergar? Sim. Tá certo? Então, qual que é o parâmetro da quarta dimensão? Movimento. O movimento, ok. Que é o conjunto de terceira dimensão numa determinada ordem. E aí é o que o Vanderlei falou, que esse movimento ele é medido pelo tempo. Né? Porque se esse movimento, qualquer coisa que esteja em movimento, qualquer movimento que você vai fazer tem o começo do movimento, o meio do movimento e o fim do movimento. Sim. E a gente consegue medir isso Isso, pelo tempo. Isso, pelo tempo. Então, peraí. Então,
O parâmetro da quarta dimensão é o movimento. Ok. O tempo é consequência do movimento. Com o tempo surgiu. Com o movimento surgiu tempo. Com o tempo surgiu ontem, hoje, amanhã. Com o tempo surgiu presente, passado, futuro. Mas é tudo consequência do movimento. Tudo consequência do O movimento. parâmetro da quarta dimensão é o movimento. Uhum. Kodama-san, vamos explorar um pouco mais? Vamos pegar a capa do seu livro, das suas anotações. Mas até aqui está tudo certo? Sim. Uma bela capa. Tá. Universo. Obrigado pelo belo. O espaço. Sim. Nós vamos chegar para a gente compreender o espaço na próxima dimensão? Por quê? Para eu perceber o espaço, eu tenho que entrar mais em algumas dimensões. Por exemplo, tem a massa, tem a energia, para que a gente possa compreender o espaço. Então, nós chegamos até a quarta dimensão. Como que você faz a interpretação, como seria a próxima dimensão, para a gente compreender o que seria o espaço? Eu não entendi Por causa bem a sua do infinito. pergunta. Eu não entendi muito bem. Né? O que eu quis dizer, como eu não entendi muito bem a sua pergunta, eu vou tentar responder, mas eu vou responder mal, depois você me explica melhor. O que eu quis dizer é o conjunto de terceira dimensão numa determinada ordem forma a quarta dimensão. O conjunto de quarta dimensão numa determinada ordem forma a quinta dimensão. O conjunto de quinta dimensão numa determinada ordem forma a sexta dimensão e assim por diante. Eu tenho dificuldade de progredir lá em cima, eu vou tentar explicar por que eu tenho dificuldade de ir lá em cima. É a mesma coisa, o que até agora, pelo que nós estamos conversando, até agora vocês concordam que terceira dimensão é o volume. Sim, Ok, certo, concordo. Até aí tudo bem. Como é só volume, como nós temos o movimento, nós temos algo mais que o volume, que é o movimento. Tá certo? Sim. Por isso que o senhor coloca que nós estamos na quarta dimensão. Isso, que é o conjunto de terceira dimensão, aí eu consigo movimentar. Perfeito. Tá certo? É o conjunto de terceira dimensão numa determinada ordem. Certo? Uhum. Perdi a minha sequência de raciocínio. Espera um pouquinho só. Provavelmente eu ia falar que o conjunto desses movimentos da Forma a quarta próxima dimensão. vão formar a próxima A dimensão. quinta dimensão. Tá? E como que a gente vai acessar essa quinta dimensão? Essa é a pergunta que eu queria que você fizesse. Como é que a gente vai acessar essa quinta dimensão? Né? Mas antes disso, tem mais uma coisa legal aí, viu? Que é o seguinte, pensa bem. Uma reta. Eu vou conversar com o ponto. O ponto, além do ponto da frente e de trás, você tem 1000 pontos lá na frente. Ele fala, mentira. Não tem, só tá eu da Só frente. tô vendo um. Ele fala, ô japonês, prova para mim que tem monte lá mesmo, então. Não, atrás do outro tem outro, tem outro, tem outro, vai para o infinito. Prova. Mostra para mim, mostra uma evidência. Não consigo. Eu acho que você consegue fazer uma experiência entre os pontos. Vamos para o primeiro ponto da sua frente. Faz o seguinte, anda até chegar no próximo ponto. Pede para ele andar para frente e você vai andando cada vez mais para frente. É que nesse caso ele não anda, porque ele é um ponto, Ele né? é um Ele ponto. é estático. Ele só tem ele. Mas o que O universo dele é só aquela reta. Mas o que eu acho que é interessante nessa evolução das dimensões é que toda vez que você vai para uma dimensão acima, tem que entrar uma variável nova. Sim. Isso. Então, para ir para a quinta dimensão, tem que entrar uma variável nova. Isso. Então, exemplo, Óbvio. a massa. Uhum. A massa faz parte. Esse copo está cheio, ele tem um peso. No caso, a pedra tem um peso. Então, você tem outras variáveis que você acaba entrando. Dentro da física, é considerado 11 dimensões para você dimensionar o universo. Então, Teoria das cordas. Uhum. só que daí dentro disso, acaba entrando em um certo nível que não é a nossa pauta. Mas o que nós queremos colocar? Dentro do que o Kodama coloca, a partir da quarta, a nossa percepção humana
já fica difícil da gente, porque entra num mundo muito abstrato. Não, sim, não, claramente. Mas não quer dizer que a gente não consiga... Mas eu tenho alguma coisa a acrescentar. Né? Sei lá, pensar em experimentos para a gente exatamente poder imaginar como é que seria. Mas o agora, nosso então mundo. vamos imaginar, é o que a gente mais está fazendo aqui, ó. Então imagina agora, vamos voltar para a segunda dimensão. Tem dois caras aqui nessa segunda dimensão. Esse cara tem um formato segunda dimensão, né? Um plano, tá certo? Esse cara tem um formato triangular, esse cara tem redondo. Os dois vão conversar. Ô, triângulo, tudo bem? O triângulo fala, ô, redondo, tudo bem? Esse cara é redondo. Esse cara é triângulo. Tudo bem? Vocês estão vendo, né? Um é triângulo, o outro é redondo. Agora, como é que você acha que o triângulo está vendo o redondo? Ele não está vendo, ele não consegue ver, porque ele está no mesmo plano. Isso. Consegue, na verdade. Não, você tem que ir para o próximo plano para você ver um plano. Então, é aquele negócio que a gente tinha conversado. Por exemplo, eu estou te vendo aqui. Nossa dimensão, estou te vendo. Para você ver um filme 3D, você precisa dos dois olhos, né? Senão você vê 2D. Por que eu sei que você é 3D? Porque eu estou vendo de lados diferentes, estou vendo uma sombra de um lado, do outro. Aqui acho que é mais ou menos a mesma coisa. Ele vai Não, é um pouco saber diferente. que o troço é redondo e que o outro É que ele só vai triangular. olhar para frente. Para frente ele não vai ver. Não. É que ele está no plano. Né? Esse cara aqui, o triângulo, quando vê o redondo, como é que ele vê? Ele está vendo assim, ó. Sim. O que ele está vendo? Não está vendo redondo, está vendo uma reta. Tudo bem. Mas ele essa tá reta... vendo a reta. É isso que eu queria Mas dizer. ela não é monocromática, para começar. Ela começa, se tiver a luz aqui, ela está mais iluminada de um lado e você fica mais escura do outro. A gente Mas a essência é que o triângulo está vendo o redondo reto. Sim. Aí vocês concordam. concordo E porque o que o redondo, como é que o redondo está vendo o triângulo? reta. Exato. O que eu quero concluir, dá licença, que os caras que vivem na segunda dimensão, eles vivem na segunda dimensão, mas vê tudo na primeira dimensão, é isso, eles vêem uma dimensão abaixo. Sim. Uhum. Sim. Aí Não, que tudo bem. vem. É isso. Aí que vem. Da mesma forma que o cara que mora na primeira dimensão, ele é o ponto que está aqui na primeira dimensão, ele nunca faz ideia que ele mora numa reta infinita. Para ele, o universo dele é o ponto da frente e o ponto de trás, porque ele vê um ponto abaixo também. Não, tudo bem. O que eu quero concluir é que a gente não consegue viver na dimensão que a gente está vivendo. A gente sempre vê uma dimensão abaixo. Era isso que eu queria concluir. Sim. E só para. Vocês estão de acordo com isso? Só para. Sim, mas é o que eu falei. Eu acho que a gente consegue ver em duas dimensões aqui, mas a gente consegue chegar à conclusão que tudo são três dimensões. Só para colaborar, né, com a colocação dele. Toda reta pode ser uma curva, mas a curva não pode ser uma reta. Sim. Só para definir por que você só enxerga a reta. Isso. É isso aí. Tá certo. Né? Mas assim, o básico disso aqui que eu estou querendo concluir, tá certo? Que o cara da segunda dimensão, quando ele está na segunda dimensão, como ele vê aqui, está tudo num plano só, ele não consegue ver área, só consegue ver reta. Então ele não sabe que ele é triângulo, esse aqui não sabe que é redondo, tá certo? Os caras que vivem na segunda dimensão vê tudo na primeira dimensão. É a mesma coisa para esse senhor ponto que está aqui nesse ponto aqui. Senhor ponto, você mora numa reta. Ele vê sempre o da frente só e o de trás só. O que eu quero concluir que como existe uma regra que a natureza criou, tá certo? A natureza criou da seguinte forma: a gente não consegue ver a dimensão que a gente vive. A gente vê uma dimensão abaixo sempre. Vamos explorar isso da terceira? Isso que eu ia falar. Da Vamos terceira e a explorar a quarta. terceira. Estou preparando para chegar aí. Vamos fazer esse exercício. Eu estou treinando a variação da dimensão aqui para a gente concluir mais para frente. É isso aí. É isso aí. Até aqui tá certo, então? Sim. Legal, compreendido. E a mudança de dimensão é o seguinte: é a dimensão anterior, tá certo? Tá certo? O conjunto da dimensão anterior numa determinada ordem, tá certo? E chegamos até o plano, tá certo? E o que é a terceira dimensão, que é a dimensão que nós vivemos, que já é o plano,
O que é a terceira dimensão? É o conjunto de planos numa formar o determinada ordem, tá certo? Infinitamente para cima e para baixo, que forma o volume, que é a nossa terceira dimensão. Uhum. E o conjunto disso vai para a quarta, que é a questão do movimento Tá marcado certo? pelo Então, tempo. a gente descobre que nós não estamos na terceira dimensão. Né? Nós não estamos na terceira dimensão. Porque a terceira dimensão é o conjunto de planos. O conjunto de planos cria volume. Né? E no nosso caso, nós mexemos, nós andamos, as plantas crescem. Né? Nós temos começo, meio e fim. Mas o senhor não acha Tá que certo. dentro deste volume, as coisas ali já não podem estar em movimento dentro daquele volume? Pensando na terceira. O senhor entendeu o que eu quis E dizer? eu entendi. Mas a terceira... Dentro deste volume criado pelo conjunto de planos... Sabe por quê? Esqueci de seu nome. Paulo. O Paulo, porque a terceira dimensão, que é o volume, ela é estática. Né? Então, eu preciso de mais uma dimensão para sair do estático, que é o conjunto de terceira dimensão numa determinada ordem. Então, eu vou fazer uma pessoa andar aqui na minha frente. Uma pessoa vai andar aqui, tá certo? Para ela andar, eu tenho uma terceira dimensão volume e, sequencialmente, tem várias terceiras dimensões numa determinada ordem, aí que eu faço com que essa pessoa ande em movimento. Eu quero dizer que a regra permanece igualzinho lá da primeira. Ou seja, né, o conjunto de terceira dimensão numa determinada ordem gera o movimento. Portanto, é a quarta dimensão. Conjunto de ponta forma reta, conjunto de reta forma plano, conjunto de plano forma volume, conjunto de volumes, que é o conjunto de terceira dimensão, forma a quarta dimensão, o parâmetro da quarta dimensão é o movimento. Voltando para a segunda dimensão, eles podem ter movimento também. Então, na verdade, eles já estão numa terceira e a gente está numa quarta, e com o movimento estaria numa quinta. Sim, se for o caso, eu estou querendo definir que os parâmetros que vão subindo, a sequência dos parâmetros, para a gente conseguir enxergar tudo isso aqui. Que eu acho que logo a partir da primeira dimensão já devia colocar o movimento aí. Aí o segundo com movimento, o terceiro com movimento. E assim Pode ser também. E nessa teoria do senhor, o senhor acredita que nas dimensões subsequentes, ou nas dimensões seguintes, você também só vai conseguir enxergar uma dimensão abaixo? Para as dimensões posteriores? Da terceira para a quarta, e da quarta para a quinta. Mas A quinta só vai em... Não, pera, é fácil de entender. Imagine aqui uma segunda dimensão, tá certo? Os chatinhos estão aqui, né, tá? Agora vamos imaginar que aqui tem outra segunda dimensão. Segunda dimensão é infinito para todos os lados. Aqui tem infinito para... O universo dele é esse plano aqui, tá certo? Sim. Aqui estão morando... Tem um outro plano aqui com mais um monte de chatinho. Um monte de chatinho de cá. Isso. Chatinho... E mais um monte aqui. Isso. Vamos chamar de chatinho A, B e C. Isso. Esse aqui é mais duro do que esse cá. Tem dois chatinhos aqui, tá certo? Esse cara, o chatinho de cá, ele só tem esse plano. Sim. Para ele não existe mais nada. Aí eu que estou aqui na terceira dimensão, ô chatinho A, você sabia que logo acima de você tem um universo inteiro de igualzinho você faz? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu já percorri tudo aqui, não tem. Só existe nós no universo. Segunda dimensão, só nós, não tem mais nada, velho. Mentira. Tem, rapaz, dá uma olhada para cima. Aqui em cima não existe em cima, ele não conhece o universo. Não conhece o volume. Tá certo? Mas tá aqui, eu tô vendo, tá aqui, rapaz. Mas o cara não entende. É burro, não entende. Né? Porque o universo dele é só esse. Tá certo? Só esse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma segunda dimensão e vou fazer oblíquo, então. Pronto. Aí fala, agora entendi. Agora entendi. Tá, realmente você tem razão. É tudo uma reta, esses caras, inclusive. Entendeu? E o que eu quero dizer é, primeiro, uma dimensão jamais consegue ver outra dimensão. Mas tem um jeito de ver, só se fizer assim. Oblíqua. Aí duas dimensões podem se cruzar, não pode? Só que para cruzar, cruza numa reta. Não vai cruzar o volume inteiro, porque isso aqui está assim, ó. Isso aqui eu caio aqui, ó, né? Tá certo?
Vai ter um monte cruzando aqui. Monte cruzando, mas são dimensões diferentes. Ele vai Essa perceber na dimensão só vai cruzar coisa aqui numa reta. Eu quero dizer, vamos estabelecer mais uma regra então. Duas mesmas dimensões podem se cruzar? Pode. Mas para cruzar, cai uma dimensão. Duas retas podem se cruzar num ponto. Cai uma dimensão. Né? Duas segundas dimensões podem se cruzar. Né? Só que cai numa reta. Terceira dimensão. Duas terceiras dimensões podem se cruzar, cai num plano. Certo? Que é dimensão abaixo. Vamos supor... Agora eu quero perguntar para vocês também. E eu vou perguntar para esse plano de baixo. Escuta, tem um monte de outras dimensões por aí. Você acredita? Ele não vai acreditar. E o cara vai, não tem outras, só nós mesmos. Entendeu? O fato de ele não ver não quer dizer que não existe esse cara que está aqui logo em cima. Não é? E a gente sabe, existem infinitos planos para todo lado. Nós moramos nessa terceira dimensão, que esse universo todo aí que está sendo explorado atualmente, está tudo nesse universo, concorda? Nessa terceira dimensão. Eu pergunto para vocês, existem outras terceiras dimensões? Ou só terceira dimensão é só nós, porque nós moramos nessa terceira dimensão? De acordo com a teoria, vão ter infinitas terceiras dimensões. E onde elas estão? Por aí. É, por aqui, exatamente. Mas a grande pergunta é, isso faz diferença? Para a gente, quer dizer, essas outras dimensões vão Como influenciar, humanos, vão não. atrapalhar a Como gente de humanos, algum não. jeito? Minha resposta é essa. É, Como porque- humanos, Não, não. porque eu estou perguntando isso porque é o seguinte, se fizer alguma diferença, tem que se ver algum fenômeno que só se explicaria por isso. Entendeu? Alguma coisa desse gênero. E, sei lá, aquele negócio... Eu estou expondo uma teoria. Não, eu sei. Eu estou pensando assim, o fato de ter 10, 20, 30, né, você fica pensando, ok, pode ter ou não, mas assim, se influencia ou não a gente, cai na história da árvore que caiu sozinha na floresta. Né? Se ela caiu, não tem ninguém para ver, não afetou nada, né? Será que vale a pena discutir ela ter caído na floresta? Né? Deixa eu só pegar um tema aqui, ó, sobre o livro dele, para que ele consiga... Anotação. Anotação. Ele coloca aqui, né? Nós fomos até a quarta, quinta, né? Em síntese, ele coloca o seguinte: eis a lei soberana do infinito. Visualizamos as dimensões abaixo, que ele nos explicou. Não visualizamos as dimensões acima. Não visualizamos a dimensão em que vivemos. Daí, qual é a... Se nós não visualizamos a dimensão em que vivemos, qual é a dimensão que nós vivemos? Mas você concorda com essas três anteriores? Não, só essa parte Porque de daí- que eu não concordo muito. Porque daí a parte que você estava explanando, no caso, essa última expressão dele, não visualizamos a dimensão em que vivemos. E eu vou explicar isso aí, vou tentar Essa aí- provar. Eu essa vou é a que tentar eu- provar. Eu vou tentar provar para você. O cara mora... Eu já tô numa- querendo falar que a gente enxerga até as da frente. Pera aí. O cara mora, por exemplo, numa reta. Tá certo? O cara mora numa reta. Ele é um ponto, portanto. Sim. É a mesma coisa eu queria explicar para esse ponto que ele mora numa reta. O ponto, você mora numa reta. Eu falei, não, eu não moro numa reta. Ele vai falar, meu universo é a coisa mais triste do mundo. É eu, o da frente, o de trás. Eu falei, não, é que você não sabe, pô. Na frente dele tem bom, vai vindo. Tem infinitos pontos na sala. Infinito, não tem. O meu universo é o meu da frente e de trás. Mostra para mim que eu quero ver. Ele nunca vai conseguir ver. Ele não sai do lugar. É porque o ponto, ele só vê o da frente, o de trás. É a mesma coisa com o cara que mora num plano, tá certo? Ele mora num plano aqui, ó, nesse plano aqui, o chatinho do plano aqui. Eles estão movimentando à vontade. Agora, fala, não, chatinho, aqui logo em cima de você tem um outro plano chatinho igual você, e ele é igualzinho você, rapaz, um cara legal igual você também, ó. Ué, como? Não existe nenhum plano em cima de mim, e ele nunca vai conseguir ver isso aqui, porque o universo dele é só lado de cá. Tem outro chatinho igualzinho logo assim, mas ele não vê. Tá certo? Só tem um jeito dele ver. Vocês aqui cruzar com isso aqui. Só que quando cruza, duas segundas dimensões, quando cruza, elas cruzam numa dimensão abaixo. Porque se cruzar mais de uma reta, elas se tornam superpostas e passa a ser uma dimensão só.
Né? Então, duas dimensões, duas retas, pode se cruzar. Assim, ó. Se cruzar em mais de 2 pontos, forma-se uma reta só. Pode cruzar só um ponto. E toda vez que duas mesmas dimensões cruzam, abaixa uma dimensão. 2 planos se cruzam numa reta. 2 terceiras dimensões também pode se cruzar. Ela vai cruzar onde? No plano. 2 quartas dimensões na terceira dimensão e assim por diante. Essa é a regra que a natureza criou. Agora, deixa eu dar uma... Esse cruzamento não precisa ser estático, né? Pode ser dinâmico. Né? O movimento... Não, Por que eu quero dizer isso, né? Você tem um plano, tem um segundo plano cruzando um círculo. Se for dinâmico, esse círculo que está cruzando começa com um ponto que aumenta e diminui. Passa pelas dimensões. Passa por esse... Não, porque você está falando de quarta dimensão, dimensão acima da terceira. Porque até a terceira dimensão tem o volume, mas não tem... Não, estou pensando só em 2 planos se cruzando. Né? Isso, só pensando... Então, o que é a quarta dimensão? A quarta dimensão é a regra mesma, da mesma forma que é o conjunto da dimensão anterior. Quarta dimensão, tá certo? É o conjunto de terceira dimensão numa determinada ordem, é isso. A quinta dimensão é o conjunto de quarta dimensão numa determinada ordem. Sexta dimensão é o conjunto de quinta dimensão. Tudo bem, isso tá tudo bem, né? Então, cada vez que a gente aumenta a dimensão, surge um parâmetro novo. E qual que é o parâmetro novo da quarta dimensão? É o conjunto de terceira dimensão em uma determinada ordem. Imagine uma pessoa andando. Né? Tem uma pessoa andando na minha frente. Tá? Uma pessoa andando na minha frente. Se ele estivesse na terceira dimensão, ele não anda, fica parado. Tá certo? Agora começa a fotografar continuamente aquela pessoa, a mesma pessoa, tá certo? Ela começa a andar. É um conjunto de terceira dimensão em uma determinada ordem. A quarta dimensão é o conjunto de terceira dimensão em uma determinada ordem que gerou o movimento. Movimento é o parâmetro da quarta dimensão. Da mesma forma que o parâmetro da terceira dimensão foi o volume, o parâmetro da quarta dimensão é o movimento. É que eu imagino o movimento como parâmetro da segunda dimensão. A partir da hora que você tem a reta, você consegue ter movimento. Aí você tem o plano, já tem movimento. Segundo a minha que teoria, é essa aqui. Eu classifico o movimento como conjunto de terceira dimensão em uma determinada ordem que gerou o movimento e conjunto, tá certo? De quarta dimensão, que é o movimento, em determinada como chama? Determinada ordem que gera quinta dimensão. E assim por diante. É que dentro da física, né, num processo evolutivo, eu não entendo nada de física. Falta molécula tal que gera o ponto, vamos dizer assim. Daí do ponto, como eu falei, tem a reta, daí você tem o comprimento largura, que gera o plano, daí você tem a profundidade, no caso, que vai gerar o volume, que é a terceira dimensão. Então, o movimento dentro do processo evolutivo físico entra, no caso, como eu falei, o tempo, que é a quarta dimensão, que vai permitir você ver o movimento. Que é o conjunto de terceira dimensão numa determinada ordem. Que dentro de um processo evolutivo acaba colocando. E da quinta, da sexta, entram outras variáveis, como a massa, como a energia e outras questões, que vai dando essa questão de espaço. Mas a gente só consegue ter uma noção de espaço quando comprimento, largura, profundidade. Sim, claro. E o tempo, que daí você tem essa questão do movimento. Tal, mas tem um pequeno detalhe aí também, tá? Que é o seguinte, ó. De terceira para terceira dimensão é o volume. É o conjunto de volumes em uma determinada ordem que forma a quarta dimensão. Correto. Concorda comigo? Correto. Tudo bem. E como nós temos volume, pelo menos na quarta dimensão nós estamos. Sim. Concorda? Sim. Tem um detalhe interessante aí. É o seguinte. Vou começar lá naquele ponto. Não, o cara do ponto. Eu vou falar, o ponto. Você é um cara felizardo, você mora numa reta infinita para os dois lados. O que ele vai falar? Não. Eu não moro nessa infinita, você está enganado. Só tenho 2 vizinhos? Só tenho 2 vizinhos. Acabou. Eu falo para aquele cara do plano, não, eu vou fazer 2 planos só.
um plano aqui e outro plano aqui, tá certo? Bem pertinho. O chatinho mora aqui, ó. Eu falo, ô chatinho, você sabia que logo acima de você tem um outro plano igualzinho ao seu e tem meio chatinho igual você que está morando lá? Mas cadê o cara? Mostra para mim. Nunca esse cara vai perceber, conseguir. Pô, ele anda para quilômetros, não adianta, ele nunca vai conhecer o chatinho. Mas é a tua cara, rapaz. Tá logo aí, ó, 3 dedos na sua frente. Ele nunca. Não tem possibilidade técnica do chatinho de cá alcançar esse chatinho de cá. Só tem um jeito. Qual que é? Se essa dimensão for assim, cruzar. Mas não tem jeito, aí cruza numa dimensão abaixo. Quando duas mesmas dimensões se tocam, elas tocam descendo uma dimensão. É isso. Que como é segunda dimensão, desceu uma, foi para a primeira dimensão. Portanto, quando duas... outra coisa, o cara, o chatinho, que mora aqui na segunda dimensão, ele é um plano, concorda comigo? Essa é uma coisa muito legal, viu? Imagina um chatinho triangular aqui, um chatinho quadrado aqui. Os dois vão conversar. Como é que esse redondo aqui vê o triângulo? Foi o que o senhor falou, né? Ele vai enxergar ali uma reta. Uma reta. Não é? Tá certo? É uma reta. O ponto que está aqui, ele está numa reta. E como é que ele vai enxergar aqui? Só o ponto da frente ou o ponto de trás? Eu vou estabelecer outra regra, então, que a natureza está me dando. A gente não consegue ver a dimensão que a gente está. A gente só consegue ver a dimensão abaixo. O cara que está no plano, nunca ele vai conseguir ver o plano. Mas aí... Peraí, ele só vê reta. O cara que está na reta, nunca vê a reta, só vê o ponto da frente e o ponto de trás. E a conclusão que eu estou querendo chegar, para vocês brigarem comigo, é, se nós temos movimento que não é da terceira dimensão, nós temos volume que é da terceira dimensão, no entanto, nós estamos vendo o volume é a terceira e o movimento, olha, pela regra, nós estamos acima. Se o volume é terceira dimensão, o conjunto de volume é quarta dimensão, nós, pela regra, nós temos que estar pelo menos na quinta dimensão. Essa é a regra. Mas nós estamos... Bom, já sabe que eu não concordo. Eu sei. Eu sei. Mas é dentro do conceito, né, do que você explicou, do que a gente foi verificando nas evoluções das dimensões. A partir da sua análise, após as dimensões infinitas que formam o universo, o que isso trouxe para você de reflexão nas suas anotações da teoria das dimensões? A conclusão eu não tenho, né? Eu acho que nunca vou chegar numa conclusão. Eu só acho que o nosso universo, que é tão gigantesco, hoje em dia tem tido tantas pesquisas sobre o nosso universo, a gente tem descoberto coisas absurdamente fantásticas, tá certo? Né? Que eu acho que ela só faz parte da terceira dimensão, e pelo menos eu, para mim, que esse estudo não é um estudo assim, estudo para mim só mesmo. Hoje eu consigo enxergar para mim que esse universo que é tão grande, tão grande, tão grande, tantas coisas tem, é só um universo, e nós estamos no meio de infinitos universos semelhantes a esse, tá certo? E nós estamos numa, que é tudo terceira dimensão, em cima da terceira dimensão tem quarta dimensão, tem quinta dimensão, tá certo? Por isso que a gente achar que nós somos filhos descendentes de Deus, a gente tem que reavaliar um pouco, só isso. Mas quando você coloca aqui, ó, a grandeza dimensional nos encanta, como você comentou agora. Nos encanta, quer dizer, me encanta, acho que Aprendemos a ter uma noção exata do tamanho de cada um de nós. Enfim. Que é isso que eu acabei de falar. Correto. Enfim, nos pequenos seres que ora habitamos neste planeta chamado Terra, nesta vida tão misteriosa e de repente tão grandiosa e que tão pouco sabemos. Isso. Tão nada temos. Possamos viver melhor
se respeitarmos uma regra básica e pequena: fé, esperança e amor. Ficou bonito, vai. Ficou lindo. Então, quando eu fiz essa colocação para ti, né? A parte conclusiva do que você coloca, né? Eu posso falar sobre essa conclusão. Isso. Eu acho que o ser humano é muito prepotente. Ele acha que é muito bom demais, sabe? Ele acha que manda aqui, ele acha que é filho direto de Deus, né? Ele acha um monte de coisa, tem um monte de religião para tudo quanto é lado, achando que é dono de tudo isso, e nós não somos absolutamente nada, não há dúvida nenhuma. E nesse negócio nós somos absolutamente nada, entende? Então, o que eu quero dizer é que a gente podia ser um pouco mais humilde, só isso. Né? A gente saber que a gente é nada, abaixar a cabeça, tá certo? Pelo menos enquanto a gente está aqui vivo nessa vida, tão curta, mas tão curta, se vocês tiverem, é tão curta, pelo menos nessa pequena oportunidade que a gente tem, né? Podia a gente viver um pouco melhor, só isso. Mas como teoria, né, das dimensões, elas são infinitas, e fazendo uma reflexão no número de planetas que tem a Terra, que é tudo a terceira dimensão. É só um planeta dentro desse universo gigantesco, né? O que se descobre, como você mesmo colocou, que ainda vem se descobrindo muita coisa, mas para nós, como meros seres humanos, a tua percepção, né, e a tua conclusão sobre a questão dos planos, porque a gente pode fazer isso na questão da vida, né? Em que plano você está? Porque às vezes a gente até brinca, né? Fala para o amigo, né? Que plano você está? Eu não tenho a menor dúvida em que plano eu estou. Né? Tá certo? Primeiro, eu não estou na terceira dimensão porque eu tenho movimento. Tá certo? O movimento é da quarta dimensão porque é o conjunto da terceira dimensão. Eu não estou na quarta dimensão da mesma forma, porque pela regra, né? A regra diz que a gente nunca sabe a dimensão que a gente está. Né? Se a quarta dimensão é a dimensão do movimento e eu reconheço o movimento, eu não sou da quarta dimensão. Mas vamos só a gente trazer isso para o nosso dia mais próximo, né? Tá. Quando você vai no cinema, que nem em São Paulo, cinema 6D. Tá. Alguém já foi no cinema 6D? Não, com as percepções? Só até 4. As percepções. Porque nós vivemos na quarta dimensão, quando você vai lá no cinema, daí vem o quê? A parte sonora e a parte sensorial. São as duas dimensões que você está lá. Daí, exemplo, vem o tigre, daí vem eles... Não é, exemplo, vem o macaco lá. Daí eles pegam o macaco e dão um espirro. De repente cai em você... Os gotinhos. Daí, gotinhas. Daí daqui a pouco a cadeira vibra. Então, assim, eles vão gerando as sensações. Aí vem um gambá, você sente o cheiro. Isso. Então, eles estão fazendo um filme usando a palavra quarta dimensão ou outra dimensão, e sem o menor conhecimento, sem saber o que é isso, porque tudo isso é a terceira dimensão, não tem nada a ver com quarta dimensão ou dimensões acima. Não, porque dentro do que a física coloca, o universo, você tem 11 dimensões para compreender o universo. Também eu não sabia. Mas é assim, vai entrando novas grandezas. Isso. Então, o que no caso eu queria contribuir para o teu estudo, que assim, a cada dimensão... Não, meu estudo acaba aqui, viu? Assim, mas a cada dimensão que aumenta, aparece um parâmetro entra novo. uma variável nova. Isso, variável nova. E a quarta dimensão, qual é a regra da dimensão nova? É o conjunto da dimensão anterior em uma determinada ordem. Essa é a regra. Por isso que eu digo que a quarta dimensão é o movimento, porque o movimento é conjunto de terceira dimensão, uma determinada ordem que vai gerando o movimento. Tá certo? Então, a quarta dimensão é o movimento. E para fazer a quinta dimensão, tem outra coisa. Se eu explicar outra coisa muito interessante, o chatinho que mora na segunda dimensão, ele não faz ideia que ele é um chatinho. Por quê? Porque ele só vê esse plano. Ele tem certeza que ele é uma reta. A gente não consegue ver a dimensão que a gente vive.
Se eu falar para o ponto que ele faz parte de uma reta inteira, ele não vai acreditar também, porque Então, ele só vê uma dimensão abaixo que é o A ponto. teoria das dimensões, segundo Carlos Kodama, Segundo Carlos né? Kodama, Não, tá aqui. aí, Segundo Carlos Kodama, diz que a dimensão que você está, você não consegue enxergar dimensões superiores, apenas dimensões. não, você não consegue ver a dimensão que você está. Nem a que você está. Nem a que você está. É a mesma coisa que Nem tão pouco a superior. Ó, menos ainda. É a mesma coisa que eu queria explicar por esse plano aqui, ó, por redondo, que ele é um redondo. Porque ele só vê tudo como reta. E se eu vejo como volume, e se eu vejo um movimento, com certeza meu verdadeiro corpo não está na dimensão do movimento. Ah, então não é que você não consegue. Não Você estou, não tem compreensão. não há possibilidade técnica. O meu verdadeiro corpo não está na dimensão do movimento, que é o conjunto da terceira. Não está na quarta. Mas se você for para uma outra dimensão, você terá acesso a outras, Como for para outra? Como é que eu vou para outra dimensão? né? Como é que eu vou parar para esse chato ir para outro lugar? Não dá para ir, mesmo que você queira. Essa é a convicção da teoria. É isso que eu estou falando para o senhor. Isso. Segundo Carlos Kodama, essa é Carlos É o Kodama, teorema essa. dele. é É o teorema Essa é a dele. teoria. E outra coisa, minha teoria diz também que nós estamos na quarta dimensão ou acima e tem infinitas outras quartas dimensões acima, todos convivendo aqui. Sim, mas não ocupando o mesmo espaço. Não ocupando o mesmo espaço, mas é o mesmo espaço. Sim, mas não sobrepondo, que é o que a gente falou ainda há Não pouco. sobrepondo. Porque Mas daí não a vai- gente tá tirando uma outra teoria que é de dois corpos não poder ocupar mas o mesmo vamos- espaço ao mesmo vamos- tempo. Vamos só entender que o conjunto de terceira dimensão que forma conjunto. Não está fora. É o Sim, conjunto, o conjunto. de várias terceiras dimensões que forma a quarta. Isso tá claro. O conjunto de várias que forma a quinta. Quando É isso. você, quando você afirma, né? Eis a lei soberana do infinito, que é o que nós estamos falando aqui. Exatamente Uhum. sobre isso. Que eu li Conseguiu ler, né? anteriormente, né? Não visualizamos a dimensão que vivemos. Vivemos. Isso. Dentro das suas conclusões, Eu essa tô lei baseando na- ela na- é no soberana. anterior. É soberana. Isso é regra. É a colocação que o Paulinho estava fazendo agora. Isso aí. Isso é regra. É isso aí. Né? Então, se a gente está vendo o movimento, certamente nós não estamos na dimensão que existe o movimento. Estamos Como é na- que o senhor convenceria um espírita dessa sua Mas eu não teoria? tenho intenção nenhuma de convencer. Eu não Que tenho, bom. Tem mais, viu? Eu não tenho intenção nenhuma de convencer ninguém. Ninguém. Que Eu bom. estou só querendo explicar a minha teoria. Porque aí entra a questão das crenças, religiosidades, Isso, etc. Isso. Né? Isso independe de qualquer religiosidade. Mas aí, segundo essa teoria, Sim. nós derrubaríamos outras, Acho que não. né? Qual que derrubaria? Por exemplo, o espírita, ele consegue ele transcende essas dimensões, né? Eu naveguei pela doutrina kardecista por muitos anos, né? E é isso, o espírito, se eu consigo ter acesso a algo de outra dimensão, é porque, no mínimo, eu atingi esta dimensão. Então, esta teoria derrubaria... Não derrubaria. Não derrubaria? Eu poderia explicar isso num outro momento. Então, Essa teoria não derruba nenhuma crença religiosa. Nem a cristã católica, nem os evangélicos, muito menos o espiritismo. Uhum. Muito menos o espiritismo. Muito pelo contrário. Se você pensar bem, eu posso um dia discutir com você sobre isso, tá certo? Ela explica todas as religiões e todos os pontos de vista também. Ela não nega nada. Nossa. É só esse ponto, porque como eles entendem que você consegue acessar outras dimensões, seja de que maneira for, assim, né? Vamos chamar assim, eles entendem que eles conseguem alcançar um outro espaço e devem conseguir mesmo, porque ninguém está falando mentira, por alguma outra razão.
Tá certo? Talvez minha teoria das dimensões possa explicar de uma outra forma, né? Na hora que a gente fala sobre isso, eu não estou querendo relacionar, eu não estou querendo entrar em conflito com nenhuma outra religião, nenhuma religião. Sim, sim, sim. Tá certo? Mas eu acho que deve existir uma explicação razoável para todo mundo, desde que a minha teoria esteja correta. Então, é que o que o Paulinho coloca, né? Não visualizamos a dimensão em que vivemos. E ele coloca que se acessa uma dimensão superior. Aí eu acho que são dois assuntos. Um é acessar outra dimensão, outro é você Se ver na tua. ou não a sua dimensão. A tua dimensão. Isso. Aí são duas coisas. O que eu quis dizer? Concordo contigo. É isso A aí. interpretação tua Como correta. é que é a interpretação dele? Não, é que são dois assuntos diferentes. O Paulinho está falando que o cara que está no plano paralelo, no 3D paralelo, o que quer que seja, tem acesso ao nosso universo 3D, né? 4D, que seja. E a outra, diferente do que é colocado na teoria das dimensões, é que você pode ou não, na sua dimensão, ver e saber que você está naquelas tá na direção. O cara de 2D sabe que ele é 2D e está vendo 2D, etc. Entendeu? Eu não entendi. É pior que não, porque na verdade, Eu na entendi. teoria das dimensões, o que o Dr. Kodama deixou claro é que quando você está na terceira dimensão, você só vai enxergar a segunda. Não, então, Mas você está na terceira. Não, então. Mas você não enxerga a terceira. Não, só estou distinguindo. É isso? É Eu isso. entendi correto, não é isso? Não, sim. Então, Eu posso essa teoria é distinta da sua. Distinta. A minha teoria completa mais o seguinte, É isso que eu que quero dizer. o conjunto A de sua terceira é uma dimensão, teoria- A conjunto dele é uma de teoria terceira física, dimensão, a dele é abstrata. conjunto de terceira dimensão em uma determinada ordem, conjunto de Sim. terceira dimensão em uma determinada ordem forma a quarta dimensão, que é o movimento. Tá certo? Uma outra coisa interessante, olha. O cara que mora no plano, o que ele vê? A reta. Só vê reta. Uhum. O cara que mora na reta, ele só vê Ponto. ponto. O cara que tem volume só pode ver em... Uhum. Plano. E nós vemos o O movimento. volume, nós vemos, não vemos? Vemos o E volume nós e vemos o movimento. Que é da quarta dimensão. Eu quero concluir que nós estamos pelo menos acima da quarta dimensão, para poder ver a quarta dimensão. Que não é a minha conclusão. Tudo bem. Sim, claro. Sim. Então, mas pela regra. Mas aí aí colocaríamos nós enquanto seres humanos, Sim. na quinta, numa dimensão acima da que nós estamos, independente de qual seja essa Isso. dimensão. Como Uma dimensão concluímos acima que do que o nós movimento é estamos. da quarta, tá certo? Teórico. Pelo menos, teoricamente, Estaríamos na quinta. estamos pelo menos na quinta. Pelo menos na quinta. Então, pelo menos na quinta. Então, nós não sabemos Se é mais do que quinta. mais do que quinta. Isso. Então, A gente se teoricamente, nós também podemos estar na em... sexta, E desde que preenche a teoria dele bateu o caminho agora. Tá vendo? Não, Onde eu mas queria chegar. Isso. Você preenche os pré-requisitos da... Isso. Isso. É Desde isso. que preenche da quinta, é porque então você está na sexta. Preencheu da sexta, você está na sétima. Preencheu, Então, está no oitavo. se em algum momento você consegue acessar uma dimensão abaixo, sinal que você está uma acima. Isso. E agora, o que é interessante Isso. dentro da É isso que está aqui. teoria dele? Se você, para acessar acima, você tem que fazer repetitivamente o movimento sincronizado, O conjunto. o conjunto de movimentos para poder Isso. criar. Seria isso. Isso é praticamente os degraus da evolução. O que a gente não pode falar, então, como é que é esse conjunto de movimento que forma a próxima dimensão? É a mesma coisa querer explicar para o chatinho o que é volume. A gente não consegue explicar a dimensão acima. Correto. Eu posso explicar para ele o que é reta, o que é plano, mas volume eu não consigo explicar para ele. Da mesma forma, para o ponto, eu não posso explicar o que é uma planície. Né? A gente não sabe explicar a dimensão que a gente está. A gente só conhece a dimensão abaixo. Se nós estamos
numa dimensão onde tem volume e tem movimento, certamente nós não estamos na dimensão, se o movimento é da quarta dimensão, nós estamos pelo menos na quinta dimensão ou acima, jamais na quarta. Baseado nessa teoria. Baseado nessa teoria, claro, baseado nessa teoria. Claro, Entretanto, eu acredito que esta teoria estabelecida, Estabelecida baseado nesses critérios? Sim, exato. Elas ainda podem convergir com outras teorias. Com certeza. Com outras teorias. Com certeza. E talvez isso possa ser um assunto por um segundo papo desse daqui. Sim, até porque a gente já está chegando no horário limite Da filmação, da filmagem. A memória lá do negócio. da gravação, aliás. A minha já acabou de fazer. E quando a gente já pode caminhar para os finalmente, tá alguma coisa Claro, assim nesse não, sentido? tudo que eu queria falar, eu tive a oportunidade de falar e estou muito agradecido por Não, causa imagina. Martin, antes da gente concluir com ele, você tem alguma coisa que você queira contribuir? Não, já acho que já. Paulinho? Eu gosto muito, é um assunto que me fascina, eu entendo que é sensacional isso daqui. Acredito que se tiver outros, a gente pode seguir, mas a possibilidade de acessarmos talvez outras dimensões, né? Ela também possibilita, existe essa possibilidade de talvez você estar numa dimensão inferior e poder acessar uma dimensão superior. Mas aí nós vamos entrar numa seara que talvez envolva um pouco mais de... Não vou dizer situações abstratas, porque eu não vou colocar como abstrato, não. Não é a minha convicção. Mas vai envolver um pouco mais de preparo, talvez, da nossa parte para conseguir acessar essas outras dimensões. Legal. Lei, quer concluir alguma coisa? Eu acho que dentro desse objetivo de uma segunda rodada, né, acho que ficaria muito rico avançar o que acontece após a quarta dimensão. Quais são as variáveis que vão entrando, sendo que a física define que o universo está em 11 dimensões. Então, compreender isso, que daí eu acho que traz luz para algumas questões que o Paulo colocou, para que possa nutrir e aperfeiçoar toda essa contribuição toda. Legal. E, Kodama-san, antes do senhor concluir, espero a intenção maior, espero ter atendido, que era trazer pessoas capacitadas, argumentativas, para que o senhor possa estar lapidando, aprimorando cada vez mais essa sua teoria e que a gente possa estar fazendo, quando o senhor achar necessário, uma nova rodada aí de Não, eu estou sempre à bate-papo. disposição. É. Valeu. Eu achei que foi muito bom e pela primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar tão abertamente, do fundo de coração, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu acho. Eu sei que nem todos concordam comigo, é lógico, isso é normal, né? Mas eu acho que valeu a pena. Só a oportunidade dessa reunião, para mim, é extremamente gratificante e eu tenho só a agradecer a você, Cláudio. Obrigado por tudo. Não, eu que Obrigado agradeço a e presença agradeço de todos principalmente a vocês, meus amigos, toda a equipe de filmagem aí. E acho que é isso, né, pessoal? É isso. Conclui, então. Encerramos. Obrigado. Um abraço. Valeu, obrigado por tudo. Obrigado.